Sala de aula eu levava café para vocês. Eu sou movimentada a café. Então, gravando de novo. Karine quer um café, então já sei que eu vou fazer a mais quando a gente voltar presencial. Eu sou o chefe do cafezinho na sala dos professores. Eu tenho estoques de café. Aliás, deixei ele na escola desde março de 2020, tá tudo velho o café lá. Então, e tá gravando isso, hein, gente? Mas fica gravado aí. O nome da molécula é trimetilxantina, vulgarmente conhecido como cafeína. Ela ativa o centro de memória. Eu sou pago para fazer propaganda da cafeína. Então, voltando aqui, ó, e eu tô lento porque ela está deixando de fazer efeito na minha memória. Eu tinha que ter um cafezinho aqui, mas vou me esforçar para voltar, e a gente quer voltar na tela do PowerPoint. Cadê? Aqui, né? Compartilhando a tela? Tô. Cadê o PowerPoint? Está aqui. Ah, tá aí. Tá aí. Voltamos aqui. Posso passar para o próximo? Olha aí. Bem processo inorgânico já aí. Se bem que isso aqui é laboratório, né? Aí, gente, um caso da vida do técnico em química aí. O ácido sulfúrico concentrado diluindo-se em água pode ser perigoso. Acho que vocês já ouviram falar, eu já fiz isso muito na minha vida de técnico em química, né? Preparava sulfocrômica também, né? Eu me paramentava de todos os EPIs possíveis. Mas, enfim, o ácido sulfúrico dissolvido em água, você sabe que você joga o ácido na água, né? E não o contrário, tá bom. Só uma lembrança. Mas, enfim, ele diz que isso pode ser perigoso, a temperatura da solução pode aumentar rapidamente, então essa dissolução é exotérmica, ele está informando isso, né? Então, de cara, o sinal do ΔH é negativo, ok, gente? Você dissolver ácido sulfúrico em água esquenta, então, claro que isso é exotérmico. Fica a pergunta de quê? Do ΔS desse negócio aí. Então, gente, pensando em organização, quando você dilui, você espalha? Me responda só sim ou não essa pergunta. Diluir é sinônimo de espalhar? Diluir, dissolver, isso não passa um conceito de espalhamento? Espalhamento não aumenta a desordem? Então, a dissolução tem entropia positiva, porque a dissolução tem um aumento da desordem do sistema. Eu digo isso e pergunto se vocês concordam. Faz sentido pensar nisso para vocês? Se vocês concordarem, nós temos então um caso aí de quê? De ΔH menor que zero, tá certo? O processo é exotérmico, o sistema libera calor, né? Mas ele está se desorganizando, então o ΔS é maior que zero. E essas duas condições, o ΔH menor que zero e o ΔS maior que zero, apontam para a espontaneidade? Lá, ó, ΔS menor que zero, reação exotérmica e aumento da entropia. Isso é o padrão do espontâneo, isso é sempre espontâneo, independente da temperatura. Vocês concordam aí, né? Fazendo análise rápida dos sinais, o ΔH é negativo, então esse lado está negativo. E o ΔS é negativo. Então eu tenho aqui menos vezes menos. Menos vezes menos dá o quê? Ué, eu estou errando? Não, desculpa, gente, o caso é o de baixo. O caso é ele, me perdi. É ΔH menor que zero e o ΔS maior que zero. É esse caso aqui, tá certo? Estamos aqui, eu me perdi com o vermelho aí. Então, exotérmico e entropia positiva. Pensando no sinal, o sinal de K é sempre negativo e eu tenho um mais ΔS multiplicado por menos. Mais vezes menos dá menos. Menos, esse lado é menos também, só pode ter um ΔG também negativo. Tranquilo aí? Faço esse? Tranquilo. Professor, Fala. quando ΔG é igual a zero, isso significa o Boa equilíbrio da reação? pergunta. R$ 1.000 para você aí. Significa o que que você perguntou? O equilíbrio da reação? Sim, sim. O equilíbrio
da reação e, se você pensar em entender para o produto ou para o reagente, está no meio. Exatamente a definição do equilíbrio. Sublinho o que você falou aí, tá? Porque quando o ΔG é positivo, né? Não, isso é só espontaneidade. Está correto o que você falou. O ΔG igual a zero, né? É o equilíbrio da reação, tá? Eu ia falar do Kc. O Kc é um outro valor, né? Mas tudo isso está relacionado na termodinâmica. Posso seguir? Pode, obrigada. Nada. O que mais? Estamos aqui, falamos do hidrogênio, né? Foi o último caso? Não foi esse, foi o sulfúrico diluído. Esse aqui já ficou fácil para vocês, ó. Qual dessas reações deve ter uma variação negativa na entropia? Variação negativa na entropia. Vamos firmar o conceito aqui. Então, o ΔS menor que zero. O sistema está organizando, né? Então, ele está perguntando isso. Qual das reações abaixo aí está havendo organização? Organização é quando você tem mais reagentes e menos produtos. Só tem um caso aí, né? Em que você tem mais reagentes e menos produtos, que é a letra B. Você tinha óxido de cálcio e CO2 gerando carbonato de cálcio. Isso está errado aqui, né? Carbonato de cálcio não é gasoso. Erraram aqui, tá? Óbvio, né? Professor, Fala. a letra E também, não é não? A letra o quê? D? D E, de da... é. E. Boa pergunta aí. A letra D. O que que acontece? Ó? Você tem dois reagentes gerando um. Então, sugere uma organização, tá certo? E é verdade o que você pensou. Mas, junto com esse critério, obrigado, eu não tinha olhado para a letra E aí. E isso é verdade o que você pensou. Um fator de análise da entropia é esse papo simples, né? Tem dois, gerou um, organizou. Tem um, gerou dois, aumentou a desordem. Então, faz todo sentido a sua pergunta, porque aqui dois gerou um. Então, parece que organizou, e nesse aspecto é verdadeiro. Se você pensar nesse aspecto, essa entropia seria negativa também. Mas, junto com esse fator, que é o mais simples e útil, um outro, não é? São os estados físicos. Lembre-se que de sólido para líquido para gás, nessa direção, você aumenta a entropia. E, principalmente, do líquido para o gasoso, o aumento de entropia é muito intenso. Então, por que que, no geral, a letra E tem um aumento da entropia? Porque o reagente aqui é sólido. E você gera produtos apenas no estado gasoso. É isso que faz o saldo dessa letra E ter entropia positiva. Tá? Obrigado por seu destaque aí. Mas entendeu o que eu falei? Tranquilo? Então, se você pensar só que dois reagentes geram um produto, isso é um aspecto que gera entropia negativa. Daí a sua pergunta correta. Mas, quando você pensa nos estados físicos, quando você desmonta o estado sólido e gera só gás, isso é um aumento de entropia monstruoso. E aí, o saldo do ΔS fica positivo. Tá bom? Legal isso? Tranquilo? O que é essa outra que eu selecionei aqui, rapaz? Calcule a variação molar padrão da entropia para a combustão do metano. Dá valores aí, né? Eu não estou preocupado em calcular. Calcular é aquilo que a gente já viu lá, né? Você faz uma soma do produto, que vai dar um somatório negativo, que é a ligação formada, e positivo para o reagente. Mas, numa visão assim qualitativa, o que você sabe, gente? Que a combustão falei antes, a combustão sempre é exotérmica, né? Mas você vai falando, mas ele não está falando a entalpia, ele está falando a entropia. Dá para pensar na entropia aí sem calcular? Só para dizer se ela é positiva ou negativa, só uma análise qualitativa da entropia. No aspecto que destacamos anteriormente aí com a pergunta da colega, está tudo em estado gasoso, né? E isso está correto. Então, não dá para avaliar por estado físico aí, né? A variação de entropia.
E olha que legal aí, gente. E tem um empate também, porque a princípio você tem o quê? 2 reagentes e 2 produtos. Percebeu que deu nó aí na variação qualitativa da entropia? Tá claro o que estou falando? Tem 2 reagentes, 2 produtos, então você não dá para dizer se diminuiu ou aumentou. E está tudo no estado gasoso. Tá certo? Ou seja, você teria que partir para um cálculo a princípio, e é o que está sendo proposto aí. E está dizendo que a resposta é a letra A. Então, tem entropia, né, negativa. Isso pelo cálculo a partir dos valores fornecidos aí. Mas eu estou querendo insistir na análise qualitativa. Dá para apelar e falar, não, isso tende sim a ter uma entropia negativa, tende a estar organizando. Percebe que está difícil esse caso? Percebe que existe uma dificuldade grande aí nos 2 fatores que a gente já veio avaliando até agora, no aspecto entropia. É isso, eu trouxe isso como exemplo para te mostrar que às vezes dá nó numa avaliação qualitativa, ok? Você fica em cima do muro aí, estou falando de entropia, né? A entalpia não há dúvida que é negativo, porque o quê? É uma combustão, né? Mas ele nem deu valores de energia de ligação não, né? Ele não deu. Esses valores aqui são de entropia, tá, gente? O que é legal você pensar aqui, que da mesma forma que se calcula o ΔH, com aquela ideia que a soma das entalpias dos produtos, ligação formada é negativa e ligação quebrada é positiva, esse mesmo raciocínio vale para valores de entropia, tá? Que é o caso aí, né? Os valores dados aqui não são de entalpia, tá, gente? E só um destaque, a gente não tinha falado disso, a aula não é de físico-química, né? Que a entropia é dada em Joule por Kelvin, ok? É esquisito isso, né? Porque Joule é a unidade de energia, tá? E Kelvin é a unidade de temperatura. Isso é uma definição de entalpia, né? Entalpia é energia por calor. É meio esquisito, né? É abstrato pensar nisso. É isso, eu só mostrei que às vezes dá um nó na entropia, né? Na avaliação qualitativa dela. Querem falar sobre isso aí? É bem sugestivo esse exemplo, né? Ele gera dúvidas aí. O que vocês falam? Tranquilo? Posso seguir? Eu só quis, em resumo, mostrar que a entropia aí não dá para avaliar ela qualitativamente. Uma grande dificuldade, gente, só uma curiosidade para fechar esse caso aí da fisicoquímica, é medir a entropia. A medição de entropia não é simples. Ela é sempre indireta, daí as várias equações que você estuda na física superior. Tá? Porque não existe, eu tenho um professor que fala isso, não existe entropiômetro, um medidor de entropia, entendeu? Você vai falar entalpiômetro, existe? Não, mas entalpia é mais fácil de medir, porque você mede variação de calor do sistema com termômetro. Mas não tem nenhum aparelho de laboratório que meça a entropia, entende o que eu estou falando? Por isso que a entropia é um conceito complicado de medir em laboratório, é isso que eu estou destacando. Posso seguir? Querem falar alguma coisa aí? Professor, naquele caso pode ser a mesma coisa? Tipo, Qual caso? reagente positivo na hora de fazer Qual caso que você está falando? Esse aqui? do cálculo de entropia. Do cálculo de entropia vai ser a mesma coisa. Ele deu um valor aqui para o CO2. Faz comigo aqui mais ou menos. Ó. O CO2 é 213, né? Tem 2 de água, então é esse 188 vezes 2. Se você fizer 188 vezes 2 mais 213, essa soma vai dar um valor negativo. A entropia dos produtos também vai ser negativa. É isso que você está falando? Analogamente com a entalpia. Né? Os produtos que são formados têm entropia negativa. Né? E aí, se você fizer esse cálculo de reagentes, vai dar um saldo ligeiramente negativo. Enfim, a variação de entropia aí é negativa, ou seja, tem uma leve organização aí, mas não dava para a gente ver sem cálculo, é isso que eu quis destacar. Tranquilo? É isso que você queria saber? Ah, entendi. Uhum. Então, no caso, por exemplo, se tivesse uma reação, aí nessa reação as moléculas estariam se organizando, tipo... As moléculas estarem o quê? Cortou o que você falou. Se organizando. No caso, Se organizando, sim. Isso. Ah. Aí,
essa regrinha continua valendo, né? Continua valendo. Sim, sim. Sim, exemplo disso, se organizando, essa reação A aqui é o contrário, que a gente viu acima aí. Essa reação aqui empurrada para a direita vai estar organizando. Né? A obtenção da amônia, se você pegar hidrogênio, reagir com nitrogênio para obter NH3, da direita para a esquerda, que você está organizando. Então, da direita para a esquerda, aqui na letra A entropia diminui. Certo? É o que você falou. Tá bom? De nada. É isso. Aí, aqui, ó, eu peguei isso aqui, não precisa calcular nada aí, é só uma avaliação qualitativa, que aí é fácil. A variação de entropia aí vai ser positiva ou negativa, sem olhar valores numéricos. É fácil, né? Tem um vai ser positiva. Vai ser positiva, obrigado, né? Tem um reagente, 2 produtos, você aumentou a desordem, delta S maior que 0, o cálculo confirmou isso, vê lá, D, olha lá, positivo. Problema, a gente não está preocupado com o cálculo aí, tá? Posso passar? Aí, e essa aí, ó. Eu acho que a gente começou a andar mais rápido, vê lá. De novo a entropia, estamos falando só de entropia agora. Organizou, né, gente? Juntou. Se juntou, o delta S é negativo. Ok? Estamos juntos? Aqui, ó, eu peguei essa reação, gente. E não percam os próximos capítulos. Essa reação vai ser o início da obtenção do carbonato de sódio. Estamos falando de uma aula de processo inorgânico agora. Entramos no processo inorgânico direto. O carbonato de sódio, vocês sabem a fórmula, é Na2CO3. É isso daqui, né? Isso aqui é o carbonato de cálcio. É só trocar o cálcio pelo sódio. Pois bem, o carbonato de sódio, ele tem um nome comercial, eu não sei a origem desse nome, não. Eles chamam ele de barrilha na indústria, né? Barrilha é o carbonato de sódio. O carbonato de sódio tem enorme aplicação na indústria, tanto em processos inorgânicos como em processos orgânicos, porque o carbonato de sódio é razoavelmente, eu errei, né? Ele é bem básico, ele não é razoavelmente. Ele é um pouco menos básico que o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Né? Então, por exemplo, para sair da indústria, dar um exemplo, o carbonato de sódio, que é a barrilha no popular, o carbonato de sódio é usado em tratamento, em acerto de piscina, em acerto de pH na piscina, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Porque você facilita descer as sujeirinhas da piscina, chamam isso de floculação, né? Com pH básico. Então, para dar uma levantada no pH da piscina, você adiciona a barrilha, que é o carbonato de sódio, né? E por que ele é básico, recordando a química geral? Sal de hidrólise básica, né? Seria o correto falar. Carbonato de sódio. Porque o Na2CO3 é derivado de base forte e de ácido fraco, que seria o ácido carbônico, ok? Todos sabemos isso, estou só recordando. Enfim, ele levanta o pH. Então, ele é usado em piscinas do mundo inteiro para levantar o pH e tornar o pH ligeiramente básico. Aquele volume de piscinas grandes, né, de piscinas olímpicas, gastam muito carbonato de sódio, e isso facilita flocular as coisas que estão em suspensão, sujando a água. Né? Isso é usado no próprio tratamento de água, né? Em plantas de tratamento de água. Mudando um pouco de foco, mas falando ainda do carbonato de sódio, ele é usado na indústria, em qualquer processo, seja ele orgânico ou inorgânico, que você queira aumentar o pH do meio. Especificamente na área de petróleo e gás, seria um uso mais no processo orgânico, o carbonato de sódio é usado para borbulhar soluções de derivados de petróleo que contém composto de enxofre. Pense que o enxofre existe naturalmente no petróleo e no gás natural, como H2S, né? E como mercáptas. Mercáptas é tioálcool, não sei se você lembra da orgânica aí. O álcool é ROH, né? Se você trocar o O por enxofre, RSH é chamado tioálcool, isso tem o nome vulgar de mercápta. Resumindo, os compostos de enxofre que estão no petróleo e no gás natural, eles, ao reagirem com carbonato de sódio, pensa de forma simples. Sulfeto, né? S-2 com carbonato de sódio vai precipitar o quê? Sulfeto de sódio, entende? Então, quando você produz sulfeto de sódio a partir do enxofre, né? Do contaminante de enxofre que está no petróleo e no gás natural. Quando você retira esse enxofre, fazendo ele reagir com
carbonato de sódio, você produz sulfeto de sódio e retira o enxofre de quem? Dos derivados de petróleo e do gás natural, tá claro? Isso tem um aspecto ambiental e químico, porque o enxofre nos derivados de petróleo vai corroer onde o derivado passar. Então, você não pode ter enxofre na gasolina. Não só porque vai gerar um problema ambiental, vai gerar SO2 quando descarga, mas mais grave, ninguém liga tanto para o meio ambiente assim, como deveria, né? Mas mais grave é que o enxofre na gasolina vai corroer o motor. Gente. Então, resumindo, a indústria petroquímica precisa retirar enxofre de quem? Dos derivados de petróleo e do gás natural, isso é feito com carbonato de sódio. Eu estou falando isso para você ver a enorme necessidade do carbonato de sódio, ok? Não perca os próximos capítulos que a gente fala mais dele. Mas como ele é obtido e a gente cai nessa reação que está aí? A fonte de o carbonato de sódio, ele, em regra, não existia na natureza. Eu falei no passado. Por quê? Porque há uns 20 anos, 25 anos, talvez, eu já estudava esse processo aí, né? Os Estados Unidos descobriu minas de carbonato de sódio. Eles são sortudos em tudo, né? A nível mineralógico. Então, eles têm minas, chamam de trona, o minério de carbonato de sódio in natura, com porcentagens altas, 60%, 70% de pureza. Fala. Rapidinho, você está falando carbonato de sódio, mas nesse caso aí é o carbonato de cálcio, né? Obrigado. Eu estou falando, não tô, a cafeína está ativa em mim ainda, Mas por que isso? Para linkar, por que eu estou falando o tempo todo do carbonato de sódio? Porque se usa esse carbonato de cálcio para obter o carbonato de sódio. A gente quer ver esse processo inorgânico chamado processo Solvay, entendeu? Em resumo, eu estou falando do carbonato de sódio para você entender a importância dele. E falei agora que ele existe nos Estados Unidos como minério. Descobriram isso há 30 anos no máximo. Antes disso, o mundo inteiro tinha plantas industriais, processos inorgânicos, para obter o carbonato de sódio a partir do que está na tela aqui, que é o carbonato de cálcio. Entendeu? Por que eu estou falando do carbonato de sódio? Só quis dizer da importância industrial dele. Mas como que eu obtenho o carbonato de sódio? A partir do carbonato de cálcio. Que, na prática, o que é isso aqui, gente? São conchinhas, conchas de praia. A maior reserva de carbonato de cálcio do mundo está pertinho de mim aqui. Eu estou falando para vocês de Cabo Frio, né? E a Lagoa de Araruama, não sei quem conhece a região dos lagos, o fundo da Lagoa de Araruama é só conchinha. É a maior reserva mundial conhecida de carbonato de cálcio. Por isso, nos anos 70 e 80, tivemos aqui, na região dos lagos, em Arraial do Cabo, uma fábrica que usava o processo Solvay, chamado álcalis, quem conhece Arraial do Cabo, na prainha, na entrada de Arraial do Cabo, ainda tem sinais lá da fábrica que existia, a gente levava alunos da escola lá para ver o processo Solvay, e o início do processo Solvay é exatamente o quê? Essa reação que está na tela aí. Né, gerar o óxido de cálcio, separar o cálcio do carbonato. E aí o carbonato vai se juntar a quem? Ao sódio. E qual é a fonte de sódio para obter o carbonato de sódio? Valendo a minha pergunta para vocês aí. O que você acha que no passado existia muito em Cabo Frio, na região dos lagos? Salina, para tirar a água do mar? Exatamente isso. Hoje você não vê mais salinas aqui. No Brasil só tem salinas ainda no Natal, no Rio Grande do Norte, né? Mas exatamente salinas. A região dos lagos aqui era toda, eu tenho 40 anos de praia aqui, de Praia do Forte, em Cabo Frio. Vou fazer um bolo de 40 anos de futebol na praia. Apesar de eu ser gordinho, eu sempre fui meio fora de forma, sempre eu gostei de futebol na praia. Tem 40 anos de Cabo Frio, quando eu era adolescente, era cheio de salinas aqui, para obter o NaCl, gente, ok? E aí, eu estou falando para vocês, estou demorando isso tudo, que é um próximo processo inorgânico nosso, a gente falar da reação de NaCl mais o que está na tela, NaCl mais CaCO3 vai dar o quê? Faz a dupla troca aí, na sua cabeça. NaCl mais CaCO3 dá Na2CO3 mais CaCl2, tá certo? Viram a reação na cabeça aí? E a minha pergunta agora para fechar a aula. Na verdade, eu estou iniciando a aula do processo Solvay. Carbonato de cálcio. Eu estou querendo puxar o tapete de vocês. Estou avisando antes aí. Carbonato de cálcio reage com NaCl?
Primeira pergunta, eu estou querendo ajudar para fechar o tempo nosso aí. Se estivesse no início da aula, eu deixava vocês falarem, mas claro, vocês podem me interromper aí. A pergunta é, CaCO3 mais NaCl, isso é espontâneo? Essa é a pergunta. Eu acredito que não. Por que não? Te ajudando, o NaCl é sólido. Claro que você pode botar em solução, como queira. Né? Mas o CaCO3, eu falei, isso é conchinha, isso está no estado sólido. Então, não, é um não gigante. Por que não? Estou ajudando vocês. É um não com letras garrafais. Por que não é espontâneo? Porque eles estão organizados. Não teria como ter uma reação entre dois sólidos assim. Sim, de cara isso, né? De cara isso, né? O outro detalhe, ó, em regra, gente, recordando a química geral, quando você tem uma reação reagente indo para o produto, se no produto tiver alguém solúvel e no reagente tiver alguém insolúvel, isso tende à espontaneidade. Por esse aspecto, você poderia pensar na espontaneidade. A encrenca aí é o carbonato de cálcio ser sólido, gente, ok? Esse é o detalhe de que a reação CaCO3 mais NaCl não é espontânea, porque você está num estado sólido. Então, claro, até a nível de ligação, você tem que fazer o que está na tela aí, quebrar a ligação do carbonato de cálcio para iniciar a produção do carbonato de sódio. Está claro isso? Mas essa reação que está na tela, ela é exotérmica? Você acha que para quebrar uma concha tem que esquentar ela? Claro, né? Então, claro que isso é exotérmico. Ok, gente? Isso é exotérmico. Mas aí, vê lá, essa reação é exotérmica, eu errei, é endotérmica, desculpe, gente. Bobagem que eu falei. Você quebra uma concha fornecendo calor, então é endotérmico. Eu falei uma coisa e me confundi vocês, eu que confundi. Repetindo, calmamente, correto o que eu vou dizer. Isso está no estado sólido. Como é que você quebra essas conchinhas? Fornecendo calor. Se fornece calor, é endotérmico. Falei certo agora. Desculpe, tá bom? Então, essa reação que aí está é endotérmica. Vocês concordam? Falei certo agora? Sim, né? Sim? Como é que a gente vê se isso é endotérmico nos valores dados aqui? Você soma os valores dos produtos aqui, ó, e considera, e subtrai, né? Isso aqui vai dar um saldo positivo, essa reação endotérmica. Confia nos cálculos aí. A entropia. Nós vimos em exemplos anteriores que você pode somar o quê? A entropia dos produtos, tá certo? E subtrair com a entropia dos reagentes. Então, essa entropia, quando se soma aqui, ó, quase 40 aqui com 200, vai dar 240, 250. Subtraído com 90, a entropia vai dar positiva, concorda? Assim, de forma bem rápida. Essa entropia é positiva, né? Então, até porque naquela análise que a gente treinou aí, assim, mais rápida, você tem um reagente produzindo dois, né? Por outro lado, o CaCO3 é sólido e o CO2 é gasoso. Isso demonstra claramente um aumento da entropia. Bate com o que a gente estudou aí? Sim, né? Então, esse processo tem um ΔS positivo, concordam? O ΔS é positivo e o ΔH também. Voltando lá no nosso início, naquele quadro de sinais de sempre. ΔS positivo e ΔH positivo. Qual é o caso aqui, ó? ΔS positivo e ΔH positivo. Tem que avaliar o que? A temperatura. Tá? E aí, o que a gente avalia aí, enfim, ó? Que a temperatura alta favorece a espontaneidade. Vamos pensar por quê? Ó, o ΔS é positivo, então aqui está dando mais. Né? Mais multiplicado por menos dá menos. Então, esse termo todo da direita aqui, menos T ΔS, está dando negativo. Mas o ΔH é positivo. Então, você tem um algebrismo de mais com menos. Quem vai ganhar? A gente quer que ganhe quem? O menos, para a espontaneidade, enfim, prevalecer. Como é que a gente faz o menos ser maior que o mais? Aumentando quem? A temperatura. Então, eu rascunhei aqui, ó, que T seta para cima faz esse processo ser espontâneo.
Então, se vocês entenderam, voltando lá na nossa caso, você tem que tocar fogo nisso aí, tá certo? Quanto mais quente esse forno aí, melhor. Primeiro, para quebrar a reação e também porque favorece o ΔG menor que zero. Ok, gente? É um exemplo clássico da indústria em que não há limitação de temperatura. Você quer esquentar mesmo. Uma pergunta para pegar vocês. Ó. Tá claro até agora, gente? Eu quero só terminar com uma pergunta. Pergunta se posso seguir ainda nesse processo aí. Então, resumindo, para que esse negócio aí tenha ΔG menor que zero, tem que aumentar bastante a temperatura. Fechou isso? Fechou? Princípio de Le Chatelier nessa história aí. A reação para direita é endotérmica, não é isso? É isso, né? Você tem que absorver calor para quebrar a concha. Então, o processo é endotérmico. Quando aumenta a temperatura, o deslocamento do equilíbrio desloca para o lado endo. Então, se aumentar a temperatura, o princípio Le Chatelier está favorecendo os produtos também. Entendeu? Resumindo, tudo está indicando para você tocar fogo nisso aí. Esquenta o máximo que puder, não tem contraindicação aí. Tá? Esquente o máximo que você puder. Se puder botar 1000 graus, melhor. 1100, melhor. 1200, melhor. Isso não é uma regra na indústria, por isso eu estou destacando. Isso é um estudo do processo de obtenção do carbonato de sódio. Isso é uma exceção, gente, na indústria. Porque a maioria dos processos, você às vezes esquenta, às vezes não esquenta. Às vezes você quer um aumento de temperatura, estou falando ao longo do processo, às vezes quer baixar a temperatura. Você fica lidando com esquentar e resfriar, até por conta das questões do equilíbrio químico. Aí nesse caso, desculpa, todos os fatores estão indicando para o aumento da temperatura. Né? Então, resumindo, o sinal do ΔG, que a gente deseja forçar ele à negatividade, para isso ser razoavelmente espontâneo, porque normalmente isso não é espontâneo, mas quando esquenta, isso fica favorecido. Tá bom? Eu fico feliz com isso, e mais feliz ainda se vocês entenderem de verdade aí, enfim, eu quero abrir para a fala de vocês. Até teria alguma transparência, mas tem uma a mais aí, ó, só para mostrar isso. Olha aí, que reação é essa? Da esquerda para a direita, gente, isso é a fotossíntese ao contrário, né? A fotossíntese seria para a esquerda, né? O que o vegetal faz? Ele pega a água e junta com CO2 e produz oxigênio e açúcar, né? E glicose. Da esquerda para a direita, isso é a fotossíntese ao contrário. Fotossíntese ao contrário se chama o quê, hein? Respiração celular. Isso acontece nas mitocôndrias dos seres vivos, gente. Está acontecendo na nossa célula, olha que bonito isso aí, né? O que sai do nosso nariz, né? A nível de molécula, né? CO2 e água, não é isso? CO2 e água são os produtos da combustão, posso falar isso? Pode? Isso é uma reação de combustão? Sim. Combustão de quem? Do combustível glicose. Olha que legal, gente. Se eu apagar esse C6H12O6 aqui e botar um hidrocarboneto, é a mesma ideia. É uma reação de combustão. Fala, alguém ia falar aí, pois não? Nossa, achei interessante, porque eu nunca parei para pensar nisso. Isso é lindo, isso não é interessante, não é lindo, mas eu não posso me emocionar uma hora dessa. Isso aí, gente, só porque você me provocou, né? Pense que, ao contrário da direita para a esquerda, né? Que é a fotossíntese, o que acontece da direita para a esquerda? Você gera ligações de carbono. Esse C6 aqui diz o quê, gente, para você? Vocês são químicos, você tem que ter esse sentimento. Até porque eu aprendi isso, o que eu vou falar para vocês, eu já estava formado quando me despertaram para isso. Claro que eu sabia, mas ninguém me despertou. Né? Tem coisas que alguém desperta a gente e fala, ó, legal, eu sabia, mas não tinha pensado. Ó. Não tem 6 carbonos ligados aqui? Como é que você escreve isso? Eu sei que você sabe a forma da glicose, não quero a forma inteira, não. Só os 6 carbonos, como é que você escreve? Você pega a caneta, faz C, traço C, não põe o tracinho entre os carbonos? O que é esse tracinho, vocês sabem? É uma ligação covalente, tá certo? Bonitinho, é um par de
elétrons. Nessa ligação covalente entre esses 6 átomos de carbono, porque aqui eles não estavam juntos, tá certo, gente? Essa reação juntou átomos de carbono da direita para a esquerda, certo? Aqui, nesse caso, está dizendo que o ΔS é positivo para onde? Para a direita. Ok, gente? Está escrito aqui grandão, ó, ΔS é positivo. Como assim? Positivo no sentido dos produtos. Por que o grau de desordem aumentou na direção dos produtos? Simples, aqui você tinha um esqueleto só de carbono, ó, não é? Você tinha o que aqui? 6 carbonos ligados, um negócio só de carbono. Aqui tu separou os 6, ó. Então aumentou o quê? A entropia. Tá certo? Onde que aumenta a entropia? No que está escrito aí da esquerda para a direita, escreva da esquerda para a direita, chame isso de respiração celular. Então, a respiração celular tem ΔS positivo, ok? Ela tem aumento de entropia. Ela é espontânea. Ela é espontânea. Ela é espontânea porque tem ΔH negativo. Mas eu quero falar do contrário. O contrário da direita para a esquerda é a fotossíntese. A fotossíntese faz o quê, em resumo, gente? Pega 6 carbonos que estavam em moléculas outras, né, separadas, e cola os 6 carbonos. Junta os 6. Essa cola, gente, quem junta um carbono no outro, aquele tracinho inocente que a gente escreve C-C, bonitinho, né? Você fala com a ligação covalente, essa coisa toda que a gente sabe de química, aquele tracinho é uma cola, é algo que une um carbono no outro. E quem é essa cola, gente? Energia do Sol. Eu aprendi isso numa pós-graduação em energia que eu fiz, gente, no Exército. Energia do Sol. O Sol, a energia do Sol une os carbonos numa coisa que a gente chama de glicose. Pensem nisso. Porque o Sol, na verdade, é a única fonte de energia. E aí, o professor dando essa aula, um mestre de termodinâmica, ele ajudou a fundar o Proálcool no Brasil na década de 70, morreu uns 5 anos atrás, eu tive aula 2 vezes com ele na vida, depois eu mando alguma coisa dele para vocês. Resumindo, ele mandou a gente parar e escrever no caderno 10 vezes, parece ser coisa de primária, assim, por favor, escreva aí no caderno de vocês. 10 vezes, por favor. Toda a energia vem do Sol. Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, disfarcei que eu estava escrevendo, ficar escrevendo a frase 10 vezes, né, com caneta, achei uma bobagem aquilo. Aí eu disfarcei que eu escrevi, estava num salão gigante, mais 200 pessoas fazendo o curso, e a gente era identificado pela posição na cadeira, eu tinha que sentar todo dia na mesma cadeira, o cara fazia a presença te olhando se tu estava ali, entendeu? Se sentasse em outro lugar, tu levava falta. Tá, aí eu estou lá quieto, e ele está mandando o pessoal escrever 10 vezes, eu estou conversando com um cara do meu lado, um papo interessante, a beça, não lembro o quê, e ele, estou aguardando, gente, escrever em 10 vezes. Eu falei, pô, cara chato. Estou lá conversando, ele falou no microfone no auditório, por favor, professor Octávio Gouveia, o senhor escreveu as suas 10 vezes? Pô, eu falei, dei aquele susto, assim, olhei para ele. Falei, não, cara, desculpa, eu escrevi. Por favor, então escreva, eu estou ali observando aqui, o senhor no máximo escreveu uma aí. Eu fui lá envergonhado, o salão inteiro olhou para mim, ele apontou para mim o dedo, assim, você aí, professor. Enfim, eu escrevi, mas por que estou falando isso? Foi genial a explicação dele, e eu completo, passando essa mensagem para vocês, que toda a energia vem do Sol, né? E isso a gente fala que é o quê? Da direita para a esquerda, a gente fala da fotossíntese. Né? O nome diz, é fotossíntese, geração do carboidrato. E quem é o carboidrato? Você sabe por que o nome carboidrato? Só para fechar isso com vocês, para vocês ensinarem isso para alguém. Como é a fórmula do carboidrato, gente? Fala para mim aí. Vocês sabem, eu só quero escrever ela aqui porque vocês sabem. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Então, tem os 6 carbonos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vou mandar no zap para vocês. Só um instante, peraí. Então, o que eu dizia para vocês, né? Que o que une os 6 átomos de carbono é o quê, gente? É a energia vinda do Sol.
né? E aí, se eu falar assim, ele falava isso, o professor, uma batata é uma pilha? Olha que coisa legal. Sim ou não justifica? Fala para mim isso, é uma aula de termodinâmica aí. Uma batata é uma pilha? O que você acha dessa conversa doida aí? Faz sentido falar? Sim, porque eu já vi na mídia, nos filmes, que batatas podem fazer pilha em experimentos de colégio. Tá legal, obrigado. Eu sei que você está falando, é interessante, é verdadeiro. Mas uma outra versão, que não é essa, isso é verdade que você falou. A batata é uma pilha? Em que sentido que ele está comparando com pilha? Uma pilha estoca energia? Eu fui pegar agora o meu celular que estava descarregado para trazer para cá. Vou parar a partilha aqui, gente, só para mostrar para vocês. Vocês estão me vendo provavelmente aí, né? Eu estou finalizando a apresentação. Eu enviei isso aqui, só um instante, ó, para cá. E eu quero compartilhar a tela de novo, ó. Cadê? Deixa eu compartilhar a tela, eu quero mostrar, porque eu mandei para o Zap para facilitar. Apresentar agora a tela inteira. Fiz um improviso aqui, só porque a colega aí me puxou esse assunto, eu lembrei da fotossíntese. Ó. Isso é um processo orgânico, tá certo? De energia. Ó. A gente quer ir aqui, ó, no WhatsApp. Eu rascunhei isso aqui, estou mandando para vocês, me fala se você está vendo a tela aí. Ó. O que eu desenhei aí, ó, com caneta? Os 6 carbonos, né? Da glicose. Mas você não chama de carboidrato? Então, é um hidrato de carbono. O que eu vou escrever aí, gente? Vocês sabem essa forma. Por que chama de carboidrato? Porque é água pendurada num esqueleto de carbono. E como é que você escreve água, né? H2O? Então, você vai fazer isso, ó. Eu estou atualizando a foto, ó. Olha o que eu fiz. E aí? A falta que faz um quadro, né? Se eu tivesse no quadro, não estava perdendo esse tempo todo para mostrar isso para vocês, ó. Faz parte. Vê lá. Ó, o que eu acrescentei? Jogo dos erros. Eu joguei água em cada carbono, gente. Né? Então, o carboidrato, que é a glicose, que é o que gera energia na célula, aquela reação que a gente tinha mostrado, o carboidrato tem esses carbonos unidos aí, que é o esqueleto de carbono, com água pendurada. Claro que num desses carbonos aqui, num da extremidade, vai ter o hidrogênio, no outro vai ter água também aqui, eu esqueci de botar, e vai ter uma dupla O, né? Vai ter um C dupla O, comportamento cetônico, que é típico da glicose. Tranquilo? O meu destaque é, quem uniu esses carbonos nesse tracinho inocente meu aí, foi a energia fala para mim, do Sol. E essa energia do Sol, dos 6 carbonos unidos, é que vai entrar na célula sua, e lá dentro, quando cada tracinho desse, cada ligação carbono-carbono é quebrada, essa energia que foi fornecida pelo Sol é liberada dentro da célula. Gente, olha que lindo isso. Entende o que a natureza inventou? Por isso a batata é uma pilha. Qualquer fonte, a batata é uma fonte gigante de quê? Disso aqui, de polissacarídeo, de carboidrato. Ela tem um monte de carbonos unidos esperando para quando entrar no seu processo digestivo e chegar lá na célula, quebrar essa ligação aqui e devolver à célula a energia que veio de onde? Do Sol. Eu não sei se eu fui claro aí. Mas se você entende isso, gente, e ele falava para explicar isso para a gente no Exército, o Brasil é o país mais farto de energia do mundo, né? E mais disponível para biomassa no mundo. O que é biomassa? É a obtenção de energia a partir dos vegetais. Né? Porque o que precisa para produzir biomassa? Fala para mim que você sabe. Solo, água e sol. Você não faz energia da biomassa sem solo, água e sol. E tem uma regra no mundo que é desenvolvido quem consome energia. Os países ricos hoje, os PIBs, são ricos porque consumiram energia vindo de onde? Do sol. Especificamente de quê? Do carvão e do petróleo. A Inglaterra e os Estados Unidos e as grandes economias do mundo se desenvolveram queimando combustível fóssil. E o que é o petróleo e o gás natural, se não é essa coisa que está na tela de vocês aqui, né?
essas moléculas que foram originadas pela fotossíntese há milhões de anos. Percebeu? Então, na verdade, a queima do CO2 e do petróleo pelos países ricos até hoje, isso fez eles ricos, porque gerou energia para a indústria deles, para tudo, eles queimaram os combustíveis fósseis. Qual é o problema do combustível fóssil? Gera, quando queima, esse penduricalho de carbonos aqui, né? Você quebra o quê? Os carbonos ligados nas moléculas de hidrocarboneto, que já foram glicose um dia, e libera CO2 na atmosfera, você sabe disso. Tá certo? Eu prefiro passar a conversa para vocês e encerrar. Eu só queria passar esse recado. Vocês estão vendo essa tela aí, final? É isso. Me vê se você quer falar alguma coisa. E eu dou por encerrado. A gente podia ficar falando aqui, mas eu prefiro abrir para vocês e deixá-los à vontade de encerrar com alguma pergunta, com alguma fala. Posso parar a partilha? Vou parar a partilha. Vou voltar lá. Vocês estão vivos aí, gente? Eu estou vivo e estou com sono aqui. Agora eu quero um café. Se estivesse aí na escola, vocês iam receber. Eu levo café no meio, no final da aula. Cadê a reunião, rapaz? Me perdi aqui. Tá aqui, achei. Eu já parei a partilha, eu estou aparecendo para vocês aí sim, né? Eu quero só interromper a gravação e deixá-los à vontade para me perguntar o que desejarem. Interrompi a gravação.